Daí, pessoal, mais uma resolução. Em um aquário há peixes amarelos e vermelhos. 90% são amarelos e 10% são vermelhos. Uma misteriosa doença matou muitos peixes amarelos, mas nenhum vermelho. Depois que a doença foi controlada, verificou-se que no aquário 75% dos peixes vivos eram amarelos. Aproximadamente que porcentagem dos peixes amarelos morreu? Bom, então eu tenho assim, ó, eu tenho duas situações. A primeira delas é antes desta doença que atacou aí esses peixes amarelos. Então, antes da doença, eu posso colocar que eu tenho uma situação 1, em que os peixes amarelos eles estão em 90% do aquário, enquanto que os vermelhos estão em 10%, fechando então a totalidade, né, 100%. Isso me dá a conclusão de que não tem peixe de outra cor, só tem amarelo e vermelho, 90% amarelo, 10% são vermelhos. Ok. Depois disso, existe aqui, ó, uma passagem, né, uma transformação, existe uma mudança pela doença. E aí existe pela doença morte de alguns amarelos. Morte de amarelos. De uma parte, né? De alguns. E aí nessa situação 2, eu tenho que os amarelos passam para 75%. Diz aqui, ó, depois que a doença foi controlada, verificou-se no aquário 75% dos peixes vivos eram amarelos. Então aqui eu tenho agora os amarelos baixando para 75% depois das mortes dos peixes amarelos. Logicamente que os vermelhos, embora não se tenha essa indicação explicitamente no problema, os vermelhos eles são agora 25%. Vou colocar até em outra cor, porque essa informação ela é bem relevante no exercício. Os vermelhos então assumem agora ou representam agora a porcentagem de 25%, mesmo sem alteração no valor nominal, sem alteração no valor de peixes vermelhos, né? Só que aqui eu tinha uma quantidade de peixes vermelhos que representava 10% e a mesma quantidade de vermelhos, já que não morreu nenhum, representa agora 25%. Ok. E aí pergunta a porcentagem dos peixes amarelos que morreram. Então, vou colocar aqui a pergunta. Ó. A pergunta é a porcentagem dos amarelos que morreram. Então essa é a minha pergunta, esse é o meu objetivo. Bom, para esse exercício, como eu tenho porcentagem no enunciado, né? Não tem nenhum valor nominal, apenas porcentagem. Porcentagem de amarelos, porcentagem de vermelhos, nova porcentagem dos amarelos, eu não tenho nenhum valor absoluto. E nas alternativas também, as alternativas são todas percentuais. Então eu posso aqui estabelecer uma atribuição. Então eu vou atribuir aqui, ó, vou atribuir um valor de peixes. E eu vou atribuir aqui o valor que vai me ajudar bastante, bem redondo, bem fechado, que são 100 peixes. Então, o total de peixes é 100. Bom, sendo assim, o que acontece? Ó? 90% dos 100 são amarelos. Bom, e 90% de 100, posso fazer aqui ó, e já apago. Ó, 90% de 100, 90% vezes o 100. Claro que nós já sabemos de cabeça, né? 90% de 100 é 90. 90% de 100 é 90% vezes o 100. Corta 100 com 100, me sobra 90. Então eu tenho 90 peixes dos 100 que são amarelos. Como consequência, eu tenho 10 peixes que são vermelhos para fechar aqui, ó, os 100 peixes que eu atribuí. Bom, e aí? Bom, aí que esses 10 peixes aqui, ó, vermelhos, eles representam
25%. Então eu vou estabelecer aqui uma regra de 3, dizendo que os 10 peixes vermelhos, eles se mantêm na situação 2, porque eles não morrem, nenhum peixe vermelho morre. Então esses 10 aqui continuam aqui na situação 2, na condição de 25%. Então esses 10 peixes vermelhos, eles significam 25%. Então agora eu posso calcular os amarelos, que são 75%. 75% eu tenho x. Quem cruza com o x fica dividindo. Então já isolo o x aqui, ó. Jogo o 25 dividindo. E o outro produto cruzado vai para o numerador. 10 vezes 75. Aí eu consigo fazer uma divisão aqui. 75 por 25 dá exatamente 3 vezes, né? Simplifico, 75 por 25 eu divido, dá 3 vezes. E aí eu fico com x igual a 10 vezes o 3. Eu tenho que x é igual a 30. O que significa isso? Bom, isso aqui são os 30 peixes que são representados por 75%, são os 30 peixes amarelos que ficaram, né, para a segunda situação aqui depois da doença. Então eu fiquei com 30 peixes amarelos. Lembra que os peixes amarelos, eles eram 90 peixes. E eu fiquei agora com 30 peixes amarelos. Então houve aí morte de 60 peixes. Então se eu faço aqui, ó, 90 que eu tinha menos esses 30 que eu ainda tenho, que representam os 75%, eu fico com 60 peixes. Esses 60 são os que morreram. E aí, então, eu vou calcular a porcentagem. Aí, lembra que para porcentagem, existe um modelo algébrico, né? Existe uma espécie de fórmula para calcular a porcentagem. Olha só. Eu posso calcular a porcentagem da seguinte maneira. Eu posso dizer que a porcentagem ela é obtida pegando o valor que eu quero a porcentagem em relação à referência. Essa referência normalmente é o total vezes 100. Então a porcentagem vai ser igual o valor. Bom, eu quero descobrir a porcentagem das mortes. São 60 mortes, 60 peixes mortos. 90 que eu tinha menos os 30 que permaneceram vivos. Tenho 60 perdas, 60 peixes mortos, 60 amarelos mortos. Divide pelo total, esse total é a referência, né? Então é referência de amarelos, tá? Então é 90, não é o 100, é 90, porque estou calculando a porcentagem dos amarelos. São 60 de 90. E aqui vezes o 100. Cancela esse 0 com esse 0. Aí eu tenho 60 vezes 10, eu tenho 600. Dividido pelo 9. Isso ainda dá para simplificar aqui, ó, por 3. Isso dá 200 por 3. E vou fazer o cálculo aqui no rascunho. Ó. 200 dividir por 3 vai dar 66,66. 200 por 3, 2 por 3 não dá, 20 por 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Me sobra 2, baixa o 0, continua 20. 20 por 3 de novo dá 6. 6 vezes 3, 18. Me sobra outra vez o 2, inventa 0, põe vírgula. 6 vezes 3, 18. E isso segue indefinidamente, né? Uma dízima periódica aí, 66,666. E aí, arredondando isso, dá para dizer que é 66,7%, ou, como ele coloca na letra D, arredonda, né, aqui para 67%, alternativa D. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Eu te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.